Boa tarde a todos. Primeiro agradecer a disponibilidade de tempo de cada um de estar aqui. A Comp é uma empresa parceira da Abranet, como de outros eventos que a gente trabalha forte a questão do cliente provedor. A gente tem uma linha de produtos hoje bem grande, com várias famílias de produtos, várias verticais. A gente trouxe para esse evento uma linha que eu vou comentar o case do sucesso de um provedor, que alguns anos atrás eles nos chamou e, Jeremias, quero dar o primeiro passo para o Triple Play. Que acho que é uma coisa que todos os provedores têm buscado, e um passo que ele, há algum tempo atrás, era mais fácil do que hoje, era a questão da voz. Você trabalhar com voz, e você poder prover voz também, além da parte de dados, da parte de comunicação de dados. Então hoje a gente vai comentar um caso de sucesso de um cliente que tem uma rede bem interessante na região do Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Uma rede que tem crescido bastante e a economia e os serviços que ele conseguiu prestar com o serviço de voz, isso fez com que a rede dele conseguisse crescer também bastante. Então ele hoje já deu o primeiro passo para o Triple Play, agora já começou a trabalhar a parte de dados, de vídeo, desculpa, parte de PTV. Conseguimos aí? Não? Isso. Esse aí. Até antecipando um pouquinho a apresentação da Comp. Eu sou gerente comercial da Comp, sou um dos sócios da Comp. Hoje eu fico na Matriz, que fica em Florianópolis. Fica um convite para vocês conhecerem a nossa sede. A gente também está presente aqui em São Paulo com um escritório comercial. Estamos presentes também na América Latina com escritório no México, na cidade do México, em Buenos Aires, Argentina, e também em Miami, a gente atendendo o mercado americano. A Comp é uma empresa que é brasileira, 100% nacional. Nossos desenvolvedores, a grande maioria, é da região sul, por a gente estar com a nossa sede em Florianópolis. Também temos bastante profissionais que a gente consegue trazer aqui de São Paulo, então estamos à procura de caça-talentos aqui, que hoje é difícil a gente fazer hardware e sistemas de comunicação brasileiro, né? Opa, liberou? Obrigado. Bom, como eu falei um pouquinho da Comp, a gente tem um portfólio muito voltado, a empresa muito voltada ao P&D, todo desenvolvimento é nosso, a gente trabalha isso, uma coisa que a gente briga muito para ter esse DNA Comp nos produtos e conseguir estar levando isso para vários mercados. Então hoje a gente já tem os mercados de operadoras SM, operadoras STFC, contact center, sistemas automatizados. A Comp já está há 18 anos aí no mercado. A gente começou desenvolvendo interfaces de telefonia para aplicações CTI. Isso a gente está falando de Windows ainda, quando na época não havia processamento suficiente em servidores para processar a parte de voz, sinalização. A gente já fazia isso no hardware, embarcado em hardware, nos DSPs. A gente trouxe isso para toda a linha de produto da Comp. Então, quando surgiu o Asterisk, a gente conseguiu trazer essa qualidade do produto e garantir esse processamento da voz também nas aplicações de Asterisk, que é um software PBX baseado em Linux. Como eu estava comentando, a nossa presença hoje, Miami, México, São Paulo, Florianópolis, Buenos Aires. Falando um pouquinho da família de produtos, a gente tem uma família de produtos que a gente chama de EBS, External Board Series. São placas externas ao servidor. Então, são interfaces de telefonia para Asterisk. Isso aqui é um braço da Comp, é uma linha de produto da Comp, é uma vertical da Comp, que num projeto de um provedor, em algum momento, você acaba usando isso em algum tipo de aplicação. Seja para botar no seu cliente um produto, seja para você usar como uma interface de comunicação da sua empresa, ou você construir um gateway de voz. A linha EBS a gente atende todos os tipos de interface, todos os tipos de protocolo em E1, desde protocolos privados de PABX. Isso garante que numa operação você vai ter interconexão com qualquer tipo de PABX digital. Então, se você quer criar uma aplicação específica, você pode criar uma URA, um gravador, um discador. Então, essa família de equipamentos permite isso. Aqui é um modelo de aplicação dessa família de produtos, a família EBS, onde você, com um servidor e mais algumas interfaces, são essas caixinhas, você consegue montar uma central telefônica ou o que você quiser. Quero montar um sistema de comunicação, de vídeo SMS, quero montar um sistema de call center, quero montar um PABX, quero montar um sistema de condomínio,
Sou um provedor, quero montar um condomínio e vender voz para um cliente meu que eu já entrego dados. Você pode montar a sua própria aplicação. Família EBS Server, ela é um appliance onde você dispensa o uso daquele servidor e aí você pode ter em uma única caixa toda a aplicação de hardware. E a Comp é o que a gente faz, hardware. Então você pode criar os seus produtos baseado num produto 100% Comp de hardware. Então você pode criar seu software e você lançar o seu produto para o mercado. Aqui um modelinho de aplicação. Então, como eu trabalho com toda a parte de comunicação do EBS é via rede, isso permite que você crie diferentes interfaces. Então, eu quero ter uma linha de GSM, quero rotear GSM. Então, estou criando um PABX para o meu cliente, para ele poder se comunicar com a minha operadora. Posso criar BS Server, a gente tem o IP-Wall, que é um porteiro IP fala SIP, os telefones IPs, os links com a operadora e os gateways GSM. Família de gateways. Aqui que a gente vai começar a falar um pouquinho na questão do case e os produtos que a gente tem voltado para o provedor. Quando a gente fala o primeiro passo para o Triple Play. A gente tem gateways para interconexão STFC, que aí a gente está falando de um protocolo específico SS7. A gente é especialista nisso. Temos hoje nessa linha de Camidia para interconexão 3 equipamentos. Um equipamento que é o Camidia 800, que ele vai de 1 a 8 E1s e permite você ter de 1 a 8 operadoras, 1 a 8 point codes no mesmo equipamento. Ele trata a sinalização SS7 nele, é tudo em hardware. Ele trata os codecs nele, toda a regra de roteamento, interface, gerenciamento web, tudo dentro dele. Você pega esse carinha, espeta ele no seu rack, comunicando via SIP com o teu soft switch, você pode começar a operar a rede de voz, pode começar a prover serviço de voz. Temos o Camidia 1600, que ele vai de 8 a 16 E1s, cresce de 1 em 1 E1, de 8 a 16, e ele tem até 512 canais SIP com codec G729. Então, quando a gente está falando de voz num provedor de dados, você não precisa se preocupar com codec. O próprio gateway ele trata isso para você. É uma preocupação a menos na sua rede. E temos o Camidia 6400, que ele vai de 16 a 64 E1s, e ele chega a 2048 canais VoIP. A linha Camidia 1600 e 6400 você pode empilhar e fazer em forma de cluster até 16 equipamentos. Então eu estou falando que você, provedor, pode montar uma operação para brigar com uma Oi. Você pode ter 16 vezes 64 E1s. É bastante chamadas. Você consegue entender um número bem interessante. Aqui a versão traseira deles, a gente tem uma política, como a gente está trabalhando uma linha de produtos onde exige alto tráfego, exige alta disponibilidade. Então toda a linha de gateways da Comp, a gente trabalha com redundância de tudo. Eu tenho portas específicas, todas giga, todas redundantes, para tratar somente a parte de gestão do equipamento. Então eu configuro o equipamento em vou ter um IP, posso criar VLANs diferentes, e eu tenho outras 2 portas onde você vai falar somente a parte de voz, onde vai ter o tráfego de voz. Isso dá uma maior segurança para a sua operação. Os clientes que têm acesso ao equipamento para poder trafegar IP, ele não tem acesso à gerência do equipamento. Redundância de fontes, tanto AC quanto DC. Então você pode trabalhar nos 2 modelos. Tenho clientes que têm vários pontos de presença que preferem trabalhar com baterias, e aí ele adota os equipamentos com DC, com fonte DC. E também temos os equipamentos que é o Camidia com STM1. Então já começou a aparecer projetos onde os provedores, as grandes companhias, Telefônica, Oi, Embratel, eles querem entregar já um link de fibra para te entregar 64 E1s. A gente tem isso também. Então a gente já recebe a telefonia em cima da fibra, trabalhando com o protocolo STM1. Bom, falei um pouquinho ali da parte de STFC, quando você quer tirar essa interconexão SS7. E também a gente tem a linha de gateways KMG, que são os Comp Media Gateway, que são os gateways para usar em cliente, clientes corporativos. A gente tem o modelo KMG 200, que vai de 1 a 2 E1s, e o KMG 400, que vai de 1 a 4 E1s. Esse equipamento serve para você entregar um E1 no seu cliente e manter o legado dele. Então, se é um provedor de voz, ele já tem um PBX e não quer mexer, você tem que integrar de alguma forma com aquele PBX dele. Então, você bota um equipamento desse, fala com o PBX dele, via E1, e esse equipamento faz a conversão para SIP, e você pode ligar dentro da sua rede. Então, você já vai ter uma fibra, um rádio lá, você consegue trafegar IP até a sua plataforma. Aqui é um modelinho
que a gente tem quando a gente vira um provedor de dados, está virando um provedor de voz, que eu tenho a questão de residências, onde você pode levar um telefone IP, levar um X-Lite, um softphone, levar um IP wall, inclusive para fazer segurança, serviço adicional na sua rede. Temos a rede interna do provedor, onde você tem toda a sua base de dados. Aqui onde a gente está mostrando SoftIT são os servidores que você vai ter para fazer billing, fazer DTRAF, DTRAT, fazer a gestão dos teus clientes de voz, para você poder criar usuário e senha, parte de SoftSwitch. Os gateways de interconexão para você falar com a operadora, para você poder ter os seus números válidos. E os gateways para você falar com os seus clientes. Então você vai botar lá no cliente e ele vai fazer, ou vai abrir o E1 do cara, ou você faz a portabilidade para você. Aqui embaixo a gente tem um modelo de empresa, onde você já tem um legado, seu cliente já tem um legado, já tem um PABX, e você quer integrar isso na solução do seu cliente, você está presente também, e como você começa a trabalhar com gateways, você pode começar a agregar serviço nessa aplicação. Então é comum a gente ver uma integração dessa, gateways, somente para fazer rota de menor custo, para poder desviar o tráfego para a sua operadora. Mas chega algum momento, esse cliente ele precisa de uma expansão de um ramal. Ele já pode passar a fazer também nesse equipamento, não precisa mais usar o legado. Eu quero botar um ramal remoto, SIP. Você pode usar isso também nos gateways. Depois tem um outro modelo onde você pode construir, que é o quadrinho empresas ali no canto direito, nos seus cantos esquerdos, que você pode construir o seu próprio PABX. Então veja que a gente consegue ter um leque bem grande hoje de produtos que permite você virar uma operadora de voz e permite você criar um produto para você vender para o seu cliente ou para o seu próprio uso. Então a Comp se coloca no mercado como fabricante de hardware que permite os nossos integradores, os nossos clientes, que são os provedores, na sua grande maioria, desenvolver seu próprio produto. Então isso a gente vê isso como uma grande vantagem, que você não fica só focado em ter a interconexão. A gente também provê isso para você. Você pode criar o seu produto e levar para o cliente. Você pode criar a sua caixinha. Então, isso gera um valor agregado para o provedor que você consegue não só ganhar na parte de dados. Você começa a botar serviço, primeiro passinho para o Triple Play, e você também começa a ter valores recorrentes em outros serviços que você pode prestar para o seu cliente, fidelizar o cliente. E isso a gente tem visto o mercado cada vez mais levando a serviço, cada vez mais os clientes querendo um único fornecedor. Bom, falar sobre o case de sucesso da TPA. TPA é esse provedor que eu comentei para vocês do Vale de Itajaí, que é um provedor de dados, vende acesso dedicado à internet, interligação de redes, começou com telefonia com Comp, oferece banda larga, data center e serviços de acesso condicionado. A área de atuação desse provedor de dados, esse é muito similar hoje no Brasil. Você começar com uma cidade, pegar cidades vizinhas, onde você vê você já tem toda uma região, já tem uma parceria com outro provedor. E foi o que aconteceu com a TPA. Então ele já tem várias cidades, já atua em Curitiba, Florianópolis, Timbó, Piúna, Barra Velha, várias cidadezinhas da região que ele está hoje, da sede dele, que ele acabou indo crescendo, foi levando, e ele já está presente em todas essas cidades, que hoje corresponde a quase 50% dos habitantes do estado de Santa Catarina. Então ele tem uma presença bem forte já no estado. Essa aqui é a rede de fibra dele. Então isso para ele já estava resolvido, era o know-how dele, é o produto dele, o conhecimento dele, na parte de dados. Então ele já tinha toda a interligação, a estrutura estava pronta de dados para trafegar, o meio já é existente, ele já tinha esse meio. Acredito que a grande maioria de vocês, todos os provedores já tenham esse meio também. E aí surgiu a necessidade de ele virar um case, uma operadora de STFC. Ele já conseguia comercializar minutos para esses clientes, e a partir do momento que ele assim, não, eu quero ser uma operadora porque eu quero dar um número válido para o meu cliente. Eu quero ter o meu range de números lá válidos, públicos, que eu posso divulgar e entregar isso para o meu cliente, vender. Eu quero ser um provedor, eu quero ser uma Oi para o meu cliente. Eu quero entregar a internet, só que, claro, com melhor qualidade, e até para o atendimento local. E eu quero oferecer para esse meu cliente também um número de telefonia. Com que a família dele que está lá no Rio de Janeiro me liga aqui para Blumenau e ele tem um número fixo que cai direto no telefone dele. Só que o meio entre o core dele de interconexão até o próprio cliente dele, seja residencial ou corporativo, seja dele. E não seja para analógico, cabinho analógico igual a gente tem, par metálico.
seja fibra. Então eu preciso trafegar isso em cima de um protocolo IP. E aí começou o case junto com a Comp na TPA. Primeiro projeto técnico que foi feito, junto com uma consultoria, que até então era um modelo tradicional para interconexões. Cada equipamento, cada equipamento aqui correspondendo a uma cidade, teria sua própria interconexão. O que é interconexão? Interconexão é você poder fazer a troca de tráfego com a operadora com a qual você solicitou a interconexão. Então, normalmente, há bastante tempo atrás eu digo 4 anos, a operadora, para cada cidade, você coloca um equipamento, e cada cidade resolve a sua própria sinalização. Então, se eu tenho 5 cidades, a operadora ia lá e falava assim, TPA, você tem 5 pontos de sinalização. Cada equipamento tem que fazer a sua interconexão SS7 e cada equipamento vai gerar uma tabela de compensação para mim poder ter a cobrança depois. Então, eu ia lá, eu mandei 1000 minutos para a operadora e recebi 500, estou devendo 500. Então, é uma tabela de compensação. Isso para cada ponto de interconexão. E por que ele tem que colocar um equipamento, fazer uma interconexão em cada cidade, ou nas principais cidades, onde tem os números cabeça de chave, que o pessoal comenta. Para a gente poder ter um número local de diferentes cidades. Então, ele tem uma atuação em Florianópolis e está lá em Blumenau, no DDD 48 e no DDD 47. Então, para os clientes de Blumenau, ele quer dar um número local para esse cara. Para os clientes de 48, ele também quer dar um número local para esse cara. Então, ele precisa ter interconexão para ele começar a ter esses números e ele também poder entregar essa chamada com custo mais baixo. Então, esse foi o primeiro projeto técnico que foi desenvolvido. Chegou no meio da implantação, veio uma novidade, que a operadora virou para ele e falou assim, Fabiano, a gente não vai mais fazer cada cidade um ponto de interconexão. A gente vai te dar um único ponto, todas as sinalizações de toda a tua rede de voz. Esse cara entrou em parafuso. Pô, já comprei todos os equipamentos, já estou com todos os equipamentos ligados, só esperando a operadora vir e instalar os links E1s com SS7 para fazer a interconexão e minha rede começar a rodar. E agora vocês vêm e mudam o projeto técnico e falam que não vão entregar. Esse cara me ligou na hora e falou, Jeremias, eu quero devolver todos os equipamentos. Mudou meu projeto, não consigo mais atender. A operadora mudou totalmente o projeto, senão eles não vão ativar. E aí veio o diferencial do Camidia, que esse equipamento ele permite você também trabalhar com sinalização centralizada. E aí a gente fala num protocolo específico entre os equipamentos, os próprios equipamentos resolvem isso, e você consegue ter, sim, um único ponto de sinalização de toda a sua rede por estado. Posso ter 20, 30, 40 pontos, e toda a sinalização de todas as chamadas de todos os equipamentos vem para um único equipamento. E o nosso equipamento ele permite você fazer essa gestão em um único ponto. Por que disso? Por que essa dificuldade você vai encontrar no mercado? Porque a operadora ela quer cada vez ter menos trabalho. Se eu tenho um ponto único para poder gerenciar essa troca de dados, essas chamadas, e ter essa sinalização, para ela é vantagem. Não ter que gerenciar de 20, 30 cidades, todo mês ir lá bater equipamento por equipamento, ponta por ponta. Então bate numa única tabela e resolve isso. E aí veio uma novidade para o Fabiano também, para a TPA, que era, bom, eu já treinei minha equipe toda num modelo de rede, uma topologia, e agora? Com os Camidias, isso ficou muito simples para ele. Ele só teve que aprender mais uma parte de configuração do Camidia, que era o Sigtran, entender isso. A gente passou esse conhecimento para ele. Ele hoje administra toda a rede dele por conta. A gente dificilmente dá suporte para ele, somente nível 2, nível 3. E aí ele começou o primeiro projeto dele, que foi a primeira etapa, que foi para interconectar essas cidades. Então ele pediu interconexão em Lages, Rio do Sul, Ibirama, Brusque, Timbó, Itajaí, Jaraguá do Sul. São cidades do estado de Santa Catarina. Então são os primeiros 8 pontos onde ele está ativo. Isso aí já está dobrando, já estamos indo para 15 pontos de interconexão. Começamos mês passado essas novas cidades. Então a operadora está ativando as novas cidades, ele está tendo presença de voz de interconexão em outras cidades. E aí veio esse grande desenho aí que é a interconexão. Isso aqui eu quero explicar para vocês. Quando você, como eu comentei, quer ter mais de uma cidade de interconexão, mais de uma cidade de ponto, os equipamentos eles permitem que você em um único ponto. Então, qual foi o ponto escolhido nesse caso, nesse case da TPA? Foi Blumenau, que é a cabeça-chave da região dele, cidade vizinha de Timbó. Então, todas as sinalizações vêm das operadoras, Embratel e Oi, para esses 2 equipamentos. Esses 2 equipamentos gerenciam toda a rede dele. Ele poderia ter posto um único equipamento que já faria a mesma coisa.
Só que ele quer ter redundância, que se um equipamento acontecer alguma coisa, energia, cair, qualquer tipo de problema, ele tem um rack do lado, ligado, igual, espelhado, para poder manter a rede dele de pé. Toda a sinalização das chamadas que vão acontecer lá em Brusque, essa sinalização ela bate em Blumenau. Blumenau que resolve a sinalização, não o áudio. Isso é um pacotinho minúsculo. Essa sinalização entre os equipamentos, Blumenau e Brusque, os equipamentos que estão ali, isso acontece em cima do protocolo SIGTRAN. Então, são protocolos específicos de voz sobre IP. Esse protocolo não é nenhum bicho de sete cabeças porque o equipamento já resolve tudo. Ele recebe a chamada e ele aponta para o equipamento lá de Brusque que, ó, lá no canal 1 está entrando um áudio que é referente à chamada do número de origem e número de destino tal. O equipamento de Brusque vai receber, ele vai estar conectado com a operadora, mas não interconectado via C7, porque isso está no core em Blumenau, ele só vai abrir o áudio lá em Blumenau. Então, como se os equipamentos das pontas fossem escravos do principal. O que eu ganho com isso? Flexibilidade, escalabilidade, consigo ter um único ponto de troca de tráfego, a gestão dessa minha tabela é melhor. Né? Então, esse é o modelo que hoje 95% dos cases que a gente está trabalhando, dos clientes que a gente está trabalhando, estão operando dessa forma agora. Então, um único ponto. Custo. Né? Tem um cliente aqui meu aqui na plateia, que eu não vou dizer quem é, que ele está lá me batendo agora. Pô, Jeremias, mas custo, cara, tá difícil de custo. Pô, é cara a operação. Quando a gente mostra esse cenário, a gente mostra que barateia o custo do equipamento. Por quê? Ao invés de a gente ter em cada ponta uma licença STFC, uma interconexão, gerindo cada equipamento, eu tenho uma única licença. Então, um único ponto, eu vou ter licença para SS7. E os demais, eu vou ter uma licença para quantas operadoras eu quiser para gerenciar o SIGTRAN. Então, o custo de operação diminui bastante quando você tem um case nesse modelo. Na semana passada, eu estava numa reunião com um cliente, que quer fazer um case muito parecido. Ele falou assim, não vou botar os equipamentos na ponta. Eu vou pegar um único equipamento da Comp grande, 64 E1s, vou botar no meu core, e vou pegar os E1s na ponta e vou trazer via TDM sobre a rede IP, e vou trazer para o core e resolver tudo no único equipamento. Ele falou assim, para cada E1 eu vou gastar R$1.000. Eu provei para ele que esse modelo é mais econômico do que ter um único equipamento gerenciando tudo e dá uma maior segurança para ele. Então, outro ponto, toda a segurança que tem. Se o equipamento lá de Itajaí tiver qualquer tipo de problema, a rede falhar, a operadora parar, a gente consegue desviar toda essa chamada para Jaraguá do Sul, Rio do Sul, Ibirama, o próximo nó. Né? Então, acaba funcionando muito, a parte de rede de voz sobre IP, acaba sendo muito parecido com a rede de dados. Né? Só que, claro, nomes, protocolos específicos, são meios diferentes. A topologia ficou dessa forma. Para você ser um provedor, você precisa ter algum sistema que gerencia as suas contas, os seus usuários. Esse elemento na rede é um cara chamado SoftSwitch. A gente tem uma parceria com algumas empresas de SoftSwitch. Aqui a gente tem o Adrian, que é da VoIP Group. Temos vários cases com a VoIP Group. Então, esse é o gerenciador dos usuários de voz. Ele é um servidor que tem que ficar em algum ponto da sua rede, que vai gerenciar e vai se comunicar com os equipamentos das pontas. E aí a gente começou a também ter os produtos para clientes corporativos. Então, já existe o PBX legado, eu preciso fazer a portabilidade desse cara, então eu preciso entregar um E1. E aí a gente tem a linha de gateways, que eu comentei, KMG 200 e 400, que entrega de 1 a 4 E1s. Preciso de 8, bota 2 equipamentos. Preciso de 64 E1s num cliente meu, um call center. Bota um Kamidia lá, fazendo gateway. Não fazendo interconexão, só fazendo gateway. Então, esse é um modelo que a gente atende hoje os clientes corporativos. Os clientes residenciais, hoje acabam estando muito baseado no próprio softphone ou nos telefones IP. Então, a Comp consegue atender esse mercado de clientes residenciais com telefones IP também. Bom, deixei um espaço mais para perguntas e dúvidas para a gente poder discutir. Eu sei que parte de voz, para quem é provedor de dados, ainda é uma nuvem. Para muitos ainda é uma nuvem. O que eu faço? Como eu faço? O que eu tenho que fazer? Licença STFC. Por que eu tenho que tirar uma licença STFC? Se eu tirar uma licença STFC, o que eu perco com a SCM? Então, estou deixando esse espaço para vocês, para a gente discutir. Tenho aqui também o Rafael, que é engenheiro nosso, na parte mais técnica, pode ajudar a gente também na parte mais técnica. A gente também está com um stand aqui dentro no espaço de exposição. Temos ali um tempo
aí hoje e amanhã para estar recebendo vocês, tirando dúvidas. E a gente também tem tido um trabalho bastante grande para auxiliar os provedores. Então, a Comp hoje, o que é o nosso negócio? É vender de equipamentos. Só que a gente auxilia o projeto técnico dos provedores. Então, a gente já tem uma experiência e a gente passa isso sem custo. O nosso negócio é vender equipamento. Então, a gente auxilia vocês para entender como é que é uma rede STFC, como é que é uma rede de voz em SCM, quais são os benefícios que eu posso ter. O projeto técnico que vem da operadora ainda é uma grande sopa de letrinhas, ainda é difícil de entender. A gente também tem dificuldade, às vezes, de entender. Tem que ficar voltando, questionando a operadora, como é que eu vou me interconectar com ela. Então, a gente faz todo esse trabalho, desenhar o projeto. Então, todo cliente, provedor hoje para a gente são projetos, são tratados como projeto. O que vai ter, como vai ter, que cidades que vai ter, quantos pontos vai ter. Então, tudo isso, para cada projeto, a gente consegue hoje fazer um projeto, um produto específico. Então, isso acaba viabilizando bastante a questão de custos. Meu projeto é macro e o custo está alto. Não, então vamos começar por etapas. Vamos ver onde você quer começar, de fato, onde você precisa iniciar. Não precisa iniciar com uma operação muito grande. Eu já vou prever 100 E1s. Para quê? Você tem essa necessidade? Tem. Não, então vamos fazer. Não, eu tenho 1000 minutos rodando mês. 100 mil minutos rodando mês. Precisa 100 E1s? Não, não precisa. Então, tudo isso a gente consegue dar esse apoio para os provedores. Então, por a gente tratar como projeto. Só agradecer vocês. Vocês têm alguma dúvida, perguntas, se quiser questionar mais alguma coisa referente ao case, entender o que é o case, o que foi. Que é um pouco complexo, né? Então, mas os equipamentos permitem ficar fácil. Alguma pergunta, algum questionamento? Algum comentário? Essa plateia está muito fácil. Está fácil. Né? Pergunta aqui. Ou a palestra foi realmente, né, bem esclarecedora. Eu acho que esse é o contexto correto, viu, Jeremias? Deixa novamente aqui no telão o seu endereço de e-mail, seus contatos. E, obviamente, só né? fazer uma pergunta. Quem claro. é provedor de voz aqui? Alguém já atua com voz? Alguém já tem voz? Não? Já tem? Você já trabalhou com voz. Mas hoje, de provedores que estão na plateia, ninguém trabalha com voz ainda. Quantos têm vontade de ter voz no prover voz? É um número interessante. Interessante. Oi? Por que não tem voz ainda? Boa pergunta. Por que não foi voz ainda? Qual que era a dificuldade? Bicho de 7 cabeças? Tirar a licença STFC. Essa é uma dificuldade que você tem. Isso é... Deixa o microfone para ele, para a gente poder ouvir. Isso. Você comentou que quem está em SCM, que deve ser a maioria, passando para STFC, você perde alguma característica do SCM? Tá. Antes de te responder, tem alguém da Anatel aqui, não? Tem alguém na Anatel? Não, pode falar à vontade. Não? Só amanhã? Então tá. Basicamente, por que tem muitas empresas que hoje estão operando até com as duas coisas? Tem uma plataforma SCM ou uma plataforma STFC. Trata clientes com SCM e clientes com STFC. Quando você vira um provedor STFC, você tem um número válido, e se você der esse número válido para o cliente, você tem que sempre passar essa chamada por interconexão. Quando você trata uma chamada por interconexão, você tem que entregar na mão da Oi e na mão da Embratel. Ou qualquer outra que você tenha interconexão. Esse custo dessa tua chamada não vai ser tão competitivo. Então, é a primeira coisa que levanta o cara ser uma STFC ou SCM. Esse projeto que eu comentei que estava essa semana, o cara falou assim, eu tenho na minha planta aqui, de call center, da região onde ele atua, ele tem para mais de 50, 60 call center, desde pequeno a grandes. Se eu for pegar essa chamada e tentar rodar em cima de uma interconexão STFC, vai ser difícil brigar. Por quê? Porque ele consegue operar com a licença SCM, ele roteia, ele vende a telefonia como serviço, e ele não dá um número válido para aquele cara. Então, o primeiro ponto que sempre o pessoal levanta é custos. Né? Quanto eu vou conseguir fazer um minuto para esse cara? Eu preciso ter uma competitividade. Aí começa a entrar uma série de variantes aí, que eu vou entregar esse minuto que o meu cliente está mandando, essa chamada, em vez de eu mandar pela interconexão, um celular, eu vou mandar
para uma chipeira GSM. Vai lá, contrata um plano corporativo, joga um monte de chip e roteia as chamadas por ali. Respondi? Você perguntou, né, para que todo mundo é SM, por que, né, todo mundo tem vontade de ter STFC, e acho que ninguém aqui falou que é, né. É assim, eu sou SM há 14 anos, acabou de sair a minha licença STFC, a gente lá não entende nada de STFC, e no mercado a gente não encontra, parece uma caixa preta. A gente só chega e fala em Media Gateway, em interconexão, mas ninguém chega e fala assim, olha só, eu vou fazer isso para você, eu vou prestar esse serviço para você, eu vou te ensinar o caminho das pedras. Eu só ouço falar que é difícil, que você vai levar 1 ano para se interconectar com a Embratel, com a Oi, entendeu? Então, eu acho que o que falta, talvez, por parte de vocês que são fabricantes, fornecem isso no mercado, é exatamente pensar nisso, pensar como provedor, né? A gente não tem só o STFC para cuidar, nosso negócio é o SM, acaba sendo o STFC algo que a gente vem agregar na rede, não é isso? Perfeito. E não é barato, é uma licença complicadíssima para você tirar, e é uma caixa preta. Hoje eu vejo isso, eu estou aqui, eu vim para cá fazer, sabe o quê? Tentar encontrar uma solução de interconexão. Preços, eu já vi vários, mas ninguém me deu a solução. Aí começa a falar nos protocolos, tudo mais, falando, é mais uma droga para eu, né, para esquentar a cabeça. Então, eu acho que é por isso, entendeu? Vocês têm que começar a pensar para o provedor. Talvez seja a cultura pensar para operadoras, né? Então, essa é a dificuldade que eu, como provedor, tenho hoje em dia. É. Hoje, aqui na plateia, a gente tem o Adrian da VoIP Group, temos o Fábio Schusbach, também da EPTest. E a nossa conversa do almoço hoje, qual foi? Qual que é a dificuldade do provedor SM entender uma rede STFC? Esse processo, essa transformação. A gente já teve esse questionamento lá na Comp e nos projetos, e a gente sempre sente isso do mercado. O pessoal sempre tem essa grande caixa preta, né? Onde tem vários elementos e ninguém diz o que é o quê e ninguém explica isso de uma forma fácil. A Comp, a gente deve estar lançando, a gente quer lançar isso no mercado antes da Brint, uma cartilha. Uma coisa que ninguém fez até agora. Desmistificando o que é uma rede STFC. Dando os passos. A Comp faz tudo? Não. Por que a gente não faz todo o processo? Porque a minha especialidade é fazer hardware e fazer gateway. Eu não tenho expertise, nem braço, e nem conhecimento, e não é a minha área de atuação fazer o soft switch, o sistema. Então, existe empresas como a VoIP Group, que está o Adrian aqui, que é especialista em fazer o sistema de gestão dos usuários, onde eu vou ter o billing, vou ter que cobrar. Então, qualquer erro no sistema de tarifação, isso pode reverter num custo absurdo na sua fatura, deixar de cobrar um cliente ou cobrar mais, pode gerar estresse. Então, existem empresas especializadas fazendo isso. No bate-papo que a gente estava o Marco Rames também, que é da região, que é de Porto Alegre, que é especialista em dar consultoria no licenciamento. Então, são várias etapas, são vários passos. E o que a gente está propondo, a Comp está propondo, e juntando esses parceiros, é justamente explicar o que passo, o que eu faço em cada passo. Qual é o primeiro passo? Tirar a licença STFC. Você vai entrar com a questão burocrática, você vai na Anatel, tem que conseguir a licença, conseguir liberação, range. Mas quando você começou, era o primeiro bicho de 7 cabeças que apareceu, foi esse. Foi fácil. Você falou do VoIP Group lá. Aí já está resolvendo essa parte dele. Certo. Você já começou a... Agora eu tenho que me interconectar. Aí eu tenho que saber em que pontos eu tenho que interconectar. Claro. Vai acabar descobrindo uma E a coisa. plataforma Snua? Já tentou ir na plataforma Snua da Anatel? Alguém conhece? Alguém já viu? A plataforma Snua foi exatamente um serviço da Anatel que foi criado para se tentar agilizar essa oferta no atacado. Então, para facilitar a interconexão, de facilitar esse trabalho. Vocês conhecem isso? Não conhecem. Acho que a maioria aqui é provedor. A maioria aqui nós somos provedores e acho que a minha dúvida, e talvez seja a dúvida de muitos aí, isso vai até desestimulando, é um fator que desestimula talvez o provedor a enxergar o STFC
como um negócio, um business que ele pode estar agregando na sua rede. Assim como, e está pelo mesmo caminho, não tem nada a ver com você, é o negócio da televisão para provedor, entendeu? IPTV, entendeu? Então, tem que começar, pelo menos você que fabrica esse negócio aqui no Brasil, começa a pensar com cabeça de provedor para um produto, entendeu? Ou algum processo que vocês possam desenvolver para facilitar a nossa vida. O produto, ele já existe, né? Realmente ele já tem. Ele tem que falar protocolo. É um produto de baixo nível, tem que resolver os protocolos, resolver a interconexão. Resolver o SIGTRAN. Isso foi uma grande encrenca quando aconteceu. Começou a rodar os projetos em SIGTRAN, mais um elemento difícil na minha rede. Como que eu vou tratar? Quem vai tratar? Então, o equipamento hoje, toda essa parte de interconexão, ele já cuida disso, ele já faz isso. E ele simplesmente passa para a plataforma da VoIP Group, por exemplo, o que está acontecendo na chamada, e a plataforma diz, agora completa essa chamada para mim. Então, todo esse processo, questão de equipamento, solução, já tem. Qual que é a dificuldade hoje? É o que você falou, é o processo, entender o processo. Então, isso já é uma iniciativa que a gente já teve um primeiro teste com provedores do Estado do Paraná, que é um projeto que está acontecendo no Estado do Paraná chamado Rede 399, onde o governo do Estado do Paraná está fomentando os provedores, dando dinheiro, não dando, mas financiando os provedores para eles comprarem fibra, se estruturar, sobrar dinheiro para comprar plataforma, para prestar serviço de voz, IPTV. E a gente sentiu isso lá. Os provedores chegaram para a gente, eu quero, e aí? O que eu faço? Né? Então, essa é uma proposta que a gente já disse, essa conversa entre os fabricantes, entre os provedores de solução, e a gente está como meta de até a Brint, daqui a alguns dias, vai ser outro evento para o provedor, que a gente quer entregar uma cartilha, um documento, a gente está pensando como fazer isso, como publicar uma forma de esclarecer, mapear, né, mostrar para o cara como que eu posso ter, como eu não posso ter a minha solução. Uma última participação, por favor. Ok, o Jeremias, eu sou Sionei, eu represento aqui a Blue One, sou lá do Sul também, a TPA é um dos nossos clientes também, e a nossa solução, ela também atende a questão da telefonia VoIP, né? Isso que está sendo comentado aqui é bem comum para todos os provedores, porque são vários passos, várias etapas, não é algo impossível, mas são etapas que têm que ser transponíveis. E essa ideia da cartilha, ela é muito útil, até porque existem outros players no mercado que também precisam integrar soluções, né? E o que a gente percebe com os nossos clientes que começam a operar com telefonia é justamente essa. Não existe uma empresa única que consegue entregar a solução completa para o provedor. Isso aconteceu na TPA, eles tiveram contato com vocês, com outros parceiros, enfim. Mas isso precisa passar por um projeto. Né? E um projeto consegue agregar todos esses fornecedores, todos esses caminhos, até para definir a melhor forma de cobrar isso do cliente e gerenciar isso depois. Então, isso é bem útil, só para finalizar, a gente tem percebido isso com os nossos outros clientes também. A grande dificuldade que tem de todas as soluções, possíveis soluções, que não tem só uma, né? Tem várias, mas é algo que nós, como provedores, né? Provedores de solução, e vocês também de equipamentos, precisamos pensar em conjunto para oferecer algo mais simples para os provedores. Né? Na verdade, isso aconteceu quando você virou um provedor de dados. Quem entrega equipamento para fibra é um fornecedor. Quem entrega o sistema de gestão dos clientes é outro fornecedor. Quem entrega os equipamentos para rádio é outro fornecedor. Então, é um processo que para os provedores já é conhecido, já é dominado. Né? Então, agora existe uma nova etapa, um novo começo, que é entregar a parte de voz. Então, hoje, para a TPA, já virou... é comum. A equipe já é comum. Então, o que a Comp está se propondo junto com os parceiros é a gente facilitar o entendimento da solução. Eu também acho muito difícil acontecer de uma empresa ir lá e falar assim, está aqui a solução completa, só fala comigo. É difícil. Porque são alguns players, são alguns passos, alguns produtos para você conseguir integrar a voz e prover isso para o seu cliente. Então, a Comp mesmo, a gente tem equipamento para o core e tem equipamento para a ponta. O que eu uso para cada ponta? Para que me serve? Qual é o melhor equipamento? Qual é o melhor core? Qual é a melhor ideia de projeto?
Então, a Comp fica nessas perguntas. Se for falar com a Adrian, quantos usuários? Qual o perfil do usuário? Quantos minutos? Então, são assuntos diferentes que tem que ir se moldando para atender a necessidade. Então, por isso que a gente fala muito de projeto. Né? Você tem que... Qual é a sua necessidade? Qual é o objetivo? Você quer atender aonde? O quê? E aí você vai somando. Outra, a sua rede aguenta o tráfego? Você consegue suportar dados? Você consegue suportar vídeo na sua rede? Tem algum ponto aí que está travando a sua rede, dados? Você vai conseguir dar mais um serviço? Então, realmente tem que ser tratado como projeto. A nossa ideia não é ser uma cartilha onde você vai lá e segue os passos, você virou. Mas a gente virou um provedor de voz. A ideia é mostrar quais são os passos e esclarecer isso, para você pelo menos ter a ideia. Pô, primeiro passo eu tenho que ir lá tirar a licença. Saiu a licença, eu tenho que fazer o projeto técnico com o provedor, onde eu vou me interconectar. Projeto técnico, eu tenho que definir os equipamentos. Equipamentos de core, equipamentos de ponta, quais cidades. Então, a gente quer dar a ideia, isso surgiu nesse bate-papo. O que eu preciso saber para buscar as informações específicas? Daí não é a ideia de assim, com essa cartilha você vai tirar a licença. Não. Mas eu sei o que eu vou precisar e eu sei aonde os caminhos que eu tenho que correr agora para poder buscar essa informação. Muito bem. Obrigado. Palmas para o Jeremias, para a Comp. Obrigado pela parceria.